Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua, audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço para a equipe da FEAL, família FEAL, que está lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, nosso caríssimo, Tiago Soares. Olá, Tiago. Nando, meu querido, família fiel, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, que seja uma alvorada para o nosso espírito, momento de alegria, de paz e de alimento, né, Nando? Que esse evangelho de hoje, as palavras que você vai trazer para a gente, tragam realmente sustentação, meu amigo, para o nosso dia a dia. Exatamente. Hoje nós vamos trazer do livro, olha, recomendo esse livro aqui, é o pequeno livro das fábulas. O autor é Lauro Henriques Júnior. Muito bacana. Então, tem uma fábula aqui do Zen Budismo, né? Que tem o título de Entre o Céu e o Inferno. No Zen Budismo, conta-se, certo dia, um dos samurais mais poderosos do Japão, famoso por seu temperamento violento, né? Esse samurai, procurou um sábio monge atrás de instrução. O guerreiro foi logo dizendo: Monge, quero que me ensine sobre o céu e o inferno. Então, simulando o maior desprezo, o franzino mestre disse: Ensinar a você sobre o céu e o inferno é só o que me faltava. Era só o que me faltava mesmo. Olhe para si mesmo, não é? Você fede, está imundo, até a lâmina de sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para as estirpes dos samurais. Suma daqui. O samurai ficou furioso e, na hora, tremendo de tanto ódio, ergueu a sua espada, já se preparando para decepar a cabeça do ancião insolente. E ele olha para o samurai e diz: Pois isso é o inferno, disse o mestre serenamente. E o guerreiro ficou estupefato, totalmente imóvel. Aquele sábio homem, por pura compaixão, havia arriscado a própria vida para lhe ensinar algo. O samurai, então, foi baixando a espada lentamente, cheio de gratidão e de reverência pelo mestre. E isso é o céu, completou o monge com um sorriso. Que beleza, né, Tiago? Veja que foi do inferno para o céu, que está, né, Tiago, dentro de nós. O samurai, né, guerreiro, queria saber, né, ele pergunta para o sábio, né, queria saber, e queria que o mestre ali ensinasse ele sobre o céu e o inferno. E aí ele mostra, né, quando a gente está no inferno e quando a gente está no céu, né, Tiago? Que coisa, hein? Que história muito legal, muito bacana, cheio de detalhes aí para a gente. Foram colocados de propósito, né, Nando? Para a gente refletir. E eu trago aqui já para iniciar com a nossa reflexão. Você sabe que essa ideia de inferno, né, ela está presente lá nos hindus, olha só, lá atrás, na antiguidade, falando de uma região de sofrimento, além do sepulcro. Entre os chineses, acreditavam em pessoas serem condenadas, olha só, no aniquilamento.
os egípcios, Nando, eles tinham a ideia, tá lá sobre os mortos, sobre a vista do deus Anubis, né? Aquela figura com cabeça de chacal, descrita dessa maneira, que também seria o senhor do mundo dos mortos, onde essas pessoas iriam expurgar os seus delitos. Na nossa cultura, também até os gregos falavam em abismos, mas isso a gente diz assim, seria um inferno exterior, né? E essa mensagem vem trazendo também a ideia de um inferno interior, né, meu amigo? Exatamente, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa, isso por ancestralidade, por cultura que a gente vem. Você falou de várias culturas, e aí o mundo foi se miscigenando, culturas foram se misturando. Então, o chinês veio para o Ocidente e trouxe a filosofia dele. Aí o hindu veio para cá. Ontem eu estava até conversando. O Yogananda, né, veio da Índia com uma missão de trazer a yoga para o Ocidente. Então, já está na nossa mente, né, no nosso interior, na nossa consciência, né, interna, de que o inferno e o céu têm um local, ele tem uma localidade, né? É como se a gente colocasse um GPS e encontrasse o local. Mas aqui o monge zen budista, ele mostra que o inferno está nas nossas atitudes e o céu pode estar nas nossas atitudes ou naquilo que a gente sente, né? E que depois expressa também. Então, veja que interessante que a gente realmente chega, é até uma polaridade, né? A gente, ainda aqui nesse planeta de provas e expiações, nós vamos do céu ao inferno a um minuto, a um segundo, ou do inferno para o céu em alguns minutos. Como nós ainda não temos uma regularidade, né? A gente ainda está nesse céu e inferno e a gente não tem, por exemplo, o equilíbrio desse sábio, mestre zen budista, né? Você imagina, amigo, por que que agora Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, ele vai dizer o seguinte, olha só quem interroga eles, foram os fariseus, hein? Não foram pessoas ignorantes, os fariseus perguntaram assim para Jesus, mestre, quando virá o reino de Deus? Olha essa pergunta que interessante. Aí o Jesus fala algo assim extraordinário que a gente precisa refletir muito até hoje, né? Ele diz assim, olha, o reino de Deus não virá com aparências exteriores. O primeiro ponto que eu ressalto nessa fábula, você vê? O homem ele estava com a espada enferrujada, ele estava ali desalinhado, mas antes dele sofrer aquela conturbação, talvez ele não estava no inferno, né? Ele era um homem sujo, ele era um homem que estava ali tranquilo, resolveu perguntar. Ele foi para o inferno depois. Você vê Jesus o seguinte, olha, quando os fariseus perguntaram, quando virá o reino de Deus? E eles lhe responderam dizendo, o reino de Deus não virá por aparências exteriores. Olha que reflexão. Então tem a ver, não é o fato da pessoa estar sujo, com a sua espada enferrujada, ou ter uma condição social desfavorecida, que fará com que ela entre ou saia do inferno, né, Nando? Mas sim o que Jesus fala depois. Não vai procurar aqui e ali o reino de Deus. Jesus até comenta essa história. Olha, fariseus, não fica querendo procurar o reino de Deus aqui e ali, como eles diziam, né? Lá no monte, lugares sagrados, no Santo dos Santos. Aí ele diz aquela frase muito famosa: o reino de Deus está dentro de vós. Olha que lindo. Exatamente, e nós, né, por ancestralidade que eu já tinha dito, por miscigenação de cultura, por conhecimento que a gente busca em culturas, em religiosidade, em filosofia, e aí a gente fica, né, tentando posicionar onde que está o céu e onde está o inferno. A gente tenta posicionar e colocar em alguma parte externa, né, quando isso é, Jesus mesmo disse, né, que Deus, né, o Deus está em nós, né? O Criador está em nós, e isso significa que o céu está em nós. Agora, essa fábula nos mostra também
naquele momento em que o samurai é cutucado, ele demonstra o que tem dentro dele na hora, né? Na hora ele revela, né? Porque o sábio, o mestre, ele usa aquilo, né? Ele não estava daquele jeito fedido, ele faz aquilo para provocar, para ver como seria a reação dele, para mostrar que nas nossas atitudes a gente tem o inferno, e nas nossas atitudes também tem o céu. Então, a gente precisa encontrar esse posicionamento, não externamente, né, como você falou, o reino dos céus que Jesus disse, né? Não está E não, mas o homem vem tentando, construindo templos, construindo muitos palácios e obras gigantescas para poder posicionar onde está o Deus. E ele não está ali, né? O céu não está ali, o inferno não está ali. Ele está entre nós. Entre nós significa que está em cada um de nós, né? Quando a gente ouve falar assim, onde está o reino de Deus? Está entre nós. Então está em cada um de nós. Por exemplo, ó, eu vou usar um exemplo que eu tive visitando a Aparecida do Norte. Teve uma pessoa da família de fora que queria conhecer, muito católica. Eu falei, vamos lá, né? E aí tem uma coisa impressionante ali. Não é a santa, a figura da santa em estátua que traz aquilo. É interessante que naquele ponto em que as pessoas chegam ali, eu senti uma energia tão forte naquele lugar ali onde está, ela está num vidro, né? E ali eu cheguei à conclusão que essa energia toda era a conexão que as pessoas fazem com Maria, né? Fazem aquela conexão, e aquela energia da conexão, de muita fé das pessoas. E aí eu senti que ele tem uma conexão com ela, assim, muito grande, pelo fato que as pessoas chegam ali. Então, não é o templo, não é a estátua, é a energia, aquele que está em cada um de nós e que as pessoas ali, então, elas conseguem, como o samurai, na hora ele colocou o sentimento dele de raiva e depois de gratidão. Então, essa energia que conta, né? Essa energia do céu interno e do inferno interno, né? E de Deus, dos deuses internos, né? Quando a gente também vê, né, Tiago, nas reverências, né? Orientais, que eles falam assim, Namastê, né? Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em ti, né, Tiago? Muito lindo. E você sabe que às vezes você é tão bom sentir esse conceito que você disse do namastê, dessa presença, porque quando a gente está em contato com alguém, né, Nando, como se a gente precisasse sentir a essência da outra pessoa, aquilo que ela tem de divino. Tocar a outra pessoa, não, né? Vamos por aqui, a gente está se vendo, se olhando, Tiago e Nando, mas a essência Nando, né? Isso que está aí, que ultrapassa o seu nome, que ultrapassa a sua atual identidade. Sentir as pessoas dessa forma, eu acho que trará a gente próximo do céu. Porque eu acho que Deus nos sente dessa maneira, né? Não está preocupado com a nossa identidade, com a nossa temporalidade de papéis que nós estamos vestidos, mas com um compromisso com a nossa essência. Eu acho que é assim, não é à toa, né? Que Jesus viu o Emmanuel lá, o antigo senador, de uma maneira muito ampla, né? Muito pura, mesmo ele sendo um homem rude naquele momento, Jesus já viu o Emmanuel, já via tanto que ele ia fazer até pelo seu próprio evangelho, né? Por isso tratou com respeito. Ele entende essa essência divina que vai desabrochar. Aquelas pessoas que não entendem isso, não, elas vivem no inferno. Elas vivem num mundo de corrupção, vivem num mundo de desprezo, onde ela não valoriza as outras pessoas. E eu acho que isso que é muito bonito. E a gente consegue sentir isso, né, em todas as culturas, seja que você foi lá é, em Aparecida do Norte, que legal, né? Um grande templo, você imagina, não, tantas aquelas almas, tantos corações pulsando amor ali, o que não causa? A gente se sente mais próximo do céu, né?
Verdade, uma conexão ali. Eu acho que o espírito de Maria tem muito trabalho, porque o que ela é, né, reverenciada, que ela é agradecida, né, as pessoas agradecem ela, né, ela esteve em Fátima, e tantas outras aparições, né, aqui na Aparecida do Norte, já o nome Aparecida significa isso, né, que ela apareceu ali, o pescador tirou lá do rio, e a partir dali começaram-se a acontecer os eventos, né, milagrosos lá. Então, a gente vê que essa fé é tão bonita dentro de qualquer religião, quando as pessoas usam, às vezes, incenso, ou usam uma vela, ou usam um canto, uma dança, dentro da sua cultura, dentro né, da sua ancestralidade, tudo isso faz parte do que é externo, mas existe a manifestação interna, onde está realmente o céu, onde está realmente o inferno, em alguns momentos, né, até a gente se equilibrar e entender que o céu está dentro de nós, ou seja, a essência divina, Deus está dentro de nós, e aí sim a gente começa a evoluir. Então, é importante a gente avaliar e analisar o quanto nós ainda vamos de um ponto ao outro, né? Não tem como, não tem ninguém perfeito aqui. A gente ainda não achou mais que Jesus, né? Que chegou aqui e sempre manteve ali um equilíbrio, uma harmonia diante mesmo das vicissitudes, das dificuldades, né? Então, é um caminho. O Jesus é um modelo para nós, né? É incrível. Você sabe, Nando, que a gente até falou de egípcios agora no começo, né? Em uma revista espírita, Kardec entrevistou um vizir egípcio, uma pessoa de alta hierarquia no governo egípcio, depois que ele desencarnou, e aí ele disse que o espiritismo, a essência do espiritismo estava presente no conceito da doutrina egípcia, olha só, da teologia egípcia. E aí o Emmanuel já disse que teve uma ocasião de dizer que essa pureza doutrinária os egípcios alcançaram uma avançada teologia, né? À toa que estava próximo que os espíritos acreditavam hoje, né? E olha só que legal, como é que você vai explicar, Nando, igual Jesus fez lá atrás, o reino dos céus está dentro de nós. Agora você imagina 2000 anos antes de Jesus, os egípcios dizendo a mesma coisa com a seguinte palavra. Eles contavam uma história, colocavam uma pessoa chamada Maat, uma deusa ou Maete, eles diziam assim, Nando, ela representava a justiça e o equilíbrio. E quando a pessoa desencarnava, ela teria um encontro com essa deusa da justiça e do equilíbrio, que ela tinha uma pluma na cabeça, né? Ela pegava essa pluma, Nando, tirava o seu coração. Olha só a essência, hein? Olha só como você vai explicar uma linguagem lá atrás. Pegava o coração da pessoa, colocava numa balança. Não era qualquer coisa, era o seu coração representando o que você tem de mais puro por dentro, né? Colocava numa balança. E no outro lado ela tirava essa pluma e colocava do outro lado da balança para saber se seu coração pesava mais que a pluma. Ou seja, para saber se você iria para o inferno ou não, era pesado o seu coração, Nando, para mostrar que a avaliação ela é interior. O reino de Deus está dentro de vós. Então, lá atrás, os egípcios já tinham o mesmo conceito, não mostrando de atos exteriores, não mostrando das aparências exteriores, mas eles queriam saber o peso do seu coração. Olha só que bacana essa linguagem lá atrás, que hoje a gente está retomando aqui nessa lição de hoje. Então, e a gente vai construindo, né, a nossa fé, vai construindo tudo isso que a gente hoje traz. Provavelmente a gente passou por essas civilizações aí, nós passamos em reencarnações passadas, e a gente vai construindo isso, né, até um ponto que a gente pode eh, equilibrar e não mais se aborrecer com determinadas coisas, não se exaltar, não eh, se ficar ressentido, né, ficar magoado por muitas coisas que nos atingem, né, que nem nessa fábula que o que o mestre mostra é isso, que a gente ainda está suscetível, né, a gente está suscetível a tudo isso, a esses sentimentos até a gente chegar a um ponto que isso não vai mais nos afetar.
né? Que a gente não precisa mais responder, né, com violência, é, com, é, né, com dor para com o outro, né? De estar espetando, usando a espada, né? Quando Jesus disse a Pedro, embainha essa espada, porque quem com a espada fere, com espada será ferido, né? Então, veja que aí entra essa lei aí do pesar o coração e a pluma, né? Para ver quais são as nossas atitudes, as nossas ações. O coração representa essas atitudes nossas, nossas ações, o que se a gente realmente amou, né? E aí é que vai se configurar no plano espiritual nossos méritos daquilo que a gente fez, daquilo que a gente deixou de fazer, do que a gente sentiu, do que a gente foi frio, indiferente. Tem muita coisa em jogo, né, Tiago? Olha, Nando, e você falando aí das nossas atitudes e tudo mais, né? Me fez ver uma seguinte coisa. Quando Jesus estava no capítulo 17 de Mateus falando, né, dessa questão que o reino de Deus está dentro de nós, ele está dizendo assim, ele fala até um momento, ele fala assim, olha, lembrem lá da mulher de Jó, da mulher de Ló, não de Jó, né? Da mulher de Ló, aquela sobrinha de Abraão, sobrinha de Abraão. Ela não tem muitas referências dela lá no Velho Testamento, se não me engano, no Gênesis 19. Mas tem uma lenda dela que quando ela foi destruir Sodoma e Gomorra, né? Deus deu a ordem para que as pessoas que Ló saísse da cidade, mas que não olhassem para trás. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Jesus pede para a gente pegar essa figura, esse acontecimento que o povo judeu tinha. Era uma história muito famosa na época, né? Está lá no Gênesis, no capítulo 19 do Velho Testamento, mas ela teve uma desobediência com Deus. E Jesus pede para a gente lembrar disso se a gente quer entender o reino de Deus. Lembrem lá da mulher de Ló, que ela foi transformada numa estátua de sal, porque ela desobedeceu às ordens de Deus. E isso é o conceito, talvez, de caminho do inferno, vamos dizer assim, caminho contrário às leis de Deus. Não tem como você ser beneficiado se você está contra a maré, contra as leis, não é? Da mesma maneira, esse conceito de inferno, não numa circunscrição, não num lugar geográfico, né, amigo? Mas uma postura de vida diante das leis de Deus, como você estava explicando. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, né? O sal que traz o tempero. Mas quando a gente vai para o exagero e se transforma numa pedra de sal, né? É muito sal, né? E a gente sabe que exageradamente, se a gente usar o sal, ele traz, né? Compromete a nossa saúde. Então, veja, são tudo, assim, coisas que a gente vai interpretando, analisando, vendo que se a gente vai contra, é como o próprio, ir contra as ondas. As ondas vêm num sentido e você vai no outro, você está indo contra as ondas, né? E aí, o que que você vai acontecer? Você vai se afogar, você vai entrar dentro do mar e ali você pode se petrificar, né? Você perde o seu corpo ali naquele sal da água, né? Água, né? Que representa também vida. Mas se a gente for contra as ondas, a gente está indo para a morte. Então, a gente tem que ficar, realmente pensar que tudo isso tem todos tão significados que é bom a gente filosofar um pouco, às vezes a gente também fazer reflexões, a gente tentar não fantasiar, mas tentar entender os sinais e as mensagens que são nos trazidas, e Jesus é rico nisso, né? Em todas as parábolas que ele nos trouxe, todas ali as suas, o que ele mencionava para nós, exemplificava ainda acima de tudo, porque ele não ficava só na palavra, né? Ele também ia para o exemplo, né, Tiago? Eu, por exemplo, e você, não sei se você já teve a oportunidade, Nando, amigos, de tomar contato com um livro chamado Abismo. Ele foi escrito pelo Ranieri, e da mesma maneira lá que o Dante Alighieri, que trouxe da Divina Comédia, mostrando os infernos e tudo mais, o Ranieri foi um desses
espíritos autorizados a visitar essas regiões abaixo das regiões umbralinas. Olha só, ele foi nas profundezas do planeta Terra. E até quando você for ler o livro lá, você vê que ele passa assim paisagens, paisagens, quilômetros, quilômetros, ele afunda mesmo para dentro, no interior da Terra. Ele dessas regiões onde as pessoas, sabe quando elas perderam a condição humana, elas permaneceram tanto tempo no mal que elas começam a entrar até no estado de metamorfose, né? No estado de transformação do seu corpo perispiritual. Não que haja uma regressão, que a gente entende que isso a espiritualidade já explicou para nós que a pessoa não retroage, mas o corpo mental dela, se ela continuar naquele comportamento desviante, ela pode ter problemas. Não é à toa que a gente vê, né, Nando, as casas de saúde mental, os hospitais, as pessoas que têm, ué, mas esse espírito regrediu? Não, não é que ele regrediu, ele está momentaneamente afetado. Sorte que ele está num corpo físico que o limita. Agora, você imagina um espírito totalmente doente como esse, né, fora do corpo físico, onde a sua criação mental poderia criar um perispírito totalmente doente. E é o que acontece. E é o que acontece nessas regiões. E aí, Nando, tem um momento curioso que ele passa e se aproxima de um desses espíritos que ele parece estar meio até um olhar perdido, né? Ele se aproxima e faz uma conexão com esse espírito. Aí, Nando, ele falou que ele conseguiria ver tudo que aquele espírito estava sentindo. Ele passava as coisas que ele viveu com a família, os traumas, os acontecimentos. E ele estava revivendo aquilo, passando aquilo na mente. Ele estava perdido em seus pensamentos, doentes em seus pensamentos, vivendo o seu próprio inferno. Olha só que coisa. É porque essa questão de céu e inferno, ela não, como ela não tem uma posição geográfica, é, muitas pessoas falam assim, olha, se eu estivesse morando numa ilha, eu estaria em paz, se eu estivesse lá numa casa de praia ou na montanha. Tudo bem que essas regiões são lindas, né? E realmente a gente iria se sentir bem. Mas o que a gente leva internamente, em qualquer lugar vai se manifestar, porque está no nosso campo mental, está no nosso âmago, está no nosso ser. Tanto que as pessoas às vezes mudam de lugar e não é o lugar em si, mas o lugar pode ajudar muito, mas não é só o lugar. A gente leva toda a bagagem que a gente construiu nos milênios de reencarnações, né? A gente acha que nós nascemos e já nascemos prontos, né, com um monte já de software instalado e que aí vem e funciona. Não, isso aí foi construído há muitos milênios de vida, né? Então, a gente até tem que respeitar isso em nós, né? E não achar que a gente tem que, de uma hora para outra, mudar. A mudança, ela é necessária, ela é a transformação, mas ela é feita, né, com parcimônia, ela vai acontecendo de acordo com os nossos méritos, com os nossos esforços, e isso é contínuo, né, Tiago? Sim, com certeza. E você sabe que quando, a respeito desse questionamento, né, o Kardec pergunta aos espíritos sobre o universo, sobre aqui, teria um lugar, Nando, que seria destinado, poderíamos rotular, aqui é o inferno, daqui para frente é o inferno, né? E os espíritos respondem para o Kardec lá na questão 1012 que não existia um lugar fechado, circunspecto. Por exemplo, você vê a própria Terra. A própria Terra serve espíritos muito elevados e espíritos baixos, como eu estou dizendo, desse local, dessa dimensão chamada abismo. Mas isso tudo está aqui dentro do planeta Terra. Não existe um lugar específico, mas sim o pensamento dele. E os espíritos vão dizendo que as penas e os gozos, olha só como eles dizem, né? Essa expressão de penas e gozos, são inerentes, né, ao grau de aperfeiçoamento. E a sua felicidade ou sua desgraça, ele mesmo vai decidir. Não são lugares específicos, não são situações ou uma punição divina. Ele mesmo, seu grau de orientamento, vai dizer se ele é feliz ou se ele é infeliz. Isso não é incrível, Nando? Não joga essa responsabilidade para a gente pensar se eu estou fazendo da minha vida, tornando ela feliz ou infeliz. Deus dá essa liberdade, né? Está nas nossas mãos, né? A responsabilidade de a gente querer o melhor. A partir do momento que a gente já sabe disso, a gente já está responsável, né? Quando a gente ignora, tudo bem, mas quando a gente já sabe, então a gente tem a responsabilidade de agir para o melhor.
Muito bem, a gente vai dar aquela pausa para o momento de prece, de oração e vibrações aqui na Alvorada, aquele momento que a gente reserva, né, sempre lá uma canequinha, que nem a nossa aqui do Alvorada, e também o Tiago está com a garrafinha dele, você pode colocar aí um copo d'água, e os benfeitores vão trabalhar nesse líquido precioso na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, não importa que hora for, porque eles trabalham 24 horas por dia, diuturnamente. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Nosso Tiago, então, vai nos conduzir nesse momento de prece, de oração e vibrações. Vamos lá, então, Tiago. Então vamos juntos, meus amigos. A gente sabe que quando a gente ora, né, a gente está cada vez mais próximo do céu. Vamos buscar essa conexão? Silenciando nossa mente, acalmando nosso espírito, sentindo a presença dos amigos espirituais conosco, onde você estiver, se você estiver no trânsito, num quarto de hospital, em casa, no trabalho, não importa. Estamos sempre acompanhados. Nesse momento, sentimento de família, né? Deixar o sentimento de gratidão também brotar no nosso coração e orarmos juntos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta escola. Obrigado, Jesus, por ser o nosso tutor, por se esforçar tanto pela nossa alma. Muito obrigado. E obrigado também, Senhor, por destacar um anjo guardião que está aqui conosco, ao nosso lado, sempre nos incentivando ao caminho do bem. Muito obrigado a esse amigo silencioso, anônimo e carinhoso de sempre, que quer a nossa vitória, que quer que nunca a gente caia nos abismos, nos tropeços do inferno. Senhor Jesus, eu peço força e saúde para todos nós nesse momento que está nesse círculo de oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoar aqueles que eventualmente nos tenham ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, obrigado aí, Tiago, pelas palavras, pela condução aí da prece. E a gente vai dar um recado, a gente sempre abre um tempo, um espaço para falar aqui, né, como é importante a sua colaboração com a família FEAL, que a FEAL, ela né, foi criada pelas Casas André Luiz, no Centro Espírita, né, Casas André Luiz, que tem a missão, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. E aí tem pessoas em outros pontos do planeta que não têm o centro espírita ou estão em determinada situação que não podem sair de casa. Então a rádio, a TV, a editora funcionam como essa comunicação, né, levando conhecimento, levando, não é, um pouco de alento a esses corações aí pelo planeta. E você pode ajudar isso, né, colaborando, se associando ao Clube Amigos da Boa Nova. Né? Então, a sua ajuda vai chegar a uma pessoa dessa, anônima, como você que está aí hoje. Alguém deve ter falado para você, ouça a Rádio Boa Nova, assista a TV Mundo Maior. Então, olha, entre no site amigosdaboanova.com.br e aí lá você vai ter várias informações. Ah, mas eu prefiro falar com alguém. Temos lá a nossa central de atendimento. As nossas colaboradoras estão lá no 0800 12 018 38. Tem também o fixo para quem prefere, na Grande São Paulo, 11 2458 3214. E todos nós hoje temos o nosso celular e tem o WhatsApp, um meio de comunicação rápida aí. Então, anote, abaixe aí no seu celular, ó, 11 97 834 2246 e nomeie lá, Clube Amigos da Boa Nova. E também tem a facilidade do Pix. Você quer fazer uma doação? Você quer fazer uma doação espontânea, instantânea? Anote a chave do Pix. Foi escolhido um número de celular para a chave do Pix. Então anote aí, ó, 11 97 261 0272. Esse é o Pix
que você pode doar a quantidade que você quiser. O nosso Tiago também vai falar de algumas vantagens que você pode obter, né, sendo sócio ou sócia aí do Clube Amigos da Boa Nova. Vamos lá, Tiago. Nanda, é tão maravilhoso fazer parte desse projeto. Sinto que você vai sentir só uma feliz, satisfeito, que você está um pouquinho dos seus recursos, você vai estar dividindo em um projeto lindo, maravilhoso. Além disso, você vai poder ter vantagem sendo sócio na marcação de consultas com profissionais de saúde, em eventos. Vamos supor, você vai lá no portal do Mundo Maior, você vai ver lá peças de teatro, coisas maravilhosas que por você ser sócio, você vai ter desconto. Inclusive, você vai estar ajudando não só a divulgar a doutrina espírita, até projetos como divulgação da cultura. Você vai lá, tem o Mundo Play, você vai lá no Portal Mundo Maior, tem o Mundo Play, Nando, tem filmes, olha só, filme do Espírito, filme dos Espíritos, aquele filme Nos Passos do Mestre, entre outros lá com Alexandre Caldini sobre a morte, várias coisas maravilhosas, tudo isso você vai estar ajudando a propagar, você vai estar ajudando a propagar a doutrina espírita, não só aqui na TV Mundo Maior, mas também no Portal Mundo Maior. Faça parte desse time. Isso mesmo. E você se associa ao Clube Amigos da Boa Nova e você pode entrar no Clube de Vantagens, que é isso que o Tiago disse aí. Beleza? Então vamos em frente aqui com esse assunto de hoje, né? Que a gente trouxe do livro de fábulas, né? Das fábulas do mestre Zen budista que ensina lá para o samurai a questão quando ele questiona sobre céu e inferno, né? E a gente vem então aqui dialogando, eu, Tiago, sobre a essência dessa mensagem tão importante para a gente se localizar. Porque às vezes a gente está tão perdido que a gente precisa de um GPS, o GPS ele vai nos dar o ponto que a gente precisa chegar, para a gente não se perder. E o GPS é o Evangelho de Jesus, que pode nos trazer para esse caminho, o próprio, né, o budismo diz, né, o Buda diz isso, né? A gente falou até do mestre Zen budista, da gente buscar o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, né? Nem tanto inferno, nem tanto céu, a gente pegar o caminho do meio, né, Tiago? Sim, porque, por exemplo, você vê lá no Livro dos Espíritos, na questão 1013, né? Os Espíritos vão falar assim para Kardec, olha, essa coisa de purgatório, ela nada mais é do que uma alegoria. Por quê? Porque esse estado de inferno é exatamente o que essa mensagem você trouxe para nós, Nando. O estado do espírito imperfeito, né, envolve o seu coração. Ele se coloca nessa posição de inferno. Você imagina assim, Nando, às vezes a gente passou por uma situação e aquilo fica martelando na nossa mente. A gente vive um verdadeiro inferno. A situação já acabou, já passou, mas a gente vive aquele inferno. A gente posterga esse inferno. E a espiritualidade vai falar: olha, não é o lugar que ela está. Vocês estão percebendo que a essência dela que está deixando ela nessa situação? Enquanto ela não conseguir modificar isso, transmutar isso, ela não sairá desse inferno. E por isso que Jesus vai dizer, né? Ele ficará até lá, até pagar o último ceitil, até o último J, que é a última letra lá, o Yud, ela é a última letra do alfabeto. Então, ele está dizendo o seguinte: você não vai sair de lá, né? Porque você vai ficar eternamente, mas até você não transformar essa situação. Olha que mensagem, Nando, que para dar coragem para a gente enfrentar essas barreiras que podem transformar nossa vida num verdadeiro inferno. A gente precisa apaziguar o nosso coração, a gente entrar em negociação aí com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso estado de espírito, com nossos sentimentos. É uma maneira de a gente tentar ir silenciando, né? Lembra que o Chico falava da água da paz, de a gente não proferir, porque a gente pensa, já não é bom a gente pensar coisas ruins. E a gente proferir ainda, pior ainda. Então a gente está colocando, a gente está dando forma, né, para aquilo, para aqueles pensamentos, porque os pensamentos já também têm as formas pensamentos. Então a gente começa o trabalho em silenciar e depois começar a silenciar esses pensamentos que são pensamentos que nos trazem, inclusive a gente estuda muito o Miramês no livro Saúde, compromete a nossa saúde, né? Física, mental, emocional, espiritual, e o corpo às vezes repercute no corpo físico, né? Então, essas reações nossas, como essa do samurai, que ele ficou com aquela raiva, espanca esse corpo físico. Então, a gente vai
debilitando o nosso corpo, debilitando a nossa saúde mental, emocional, espiritual. Então, os cuidados, a gente vai ao médico e busca os cuidados, mas o médico não é responsável pelo tratamento. Quem precisa tomar os medicamentos, fazer alguma terapia, somos nós, né, Tiago? Você sabe que o próprio espiritualidade fala, esse purgatório, dito aí em outras religiões, é a vida corpórea que a gente passa. Aqui mesmo, nós já estamos nesse processo, porque nós estamos no processo de purificação e vamos sair dessa situação, para que a gente entender essa responsabilidade. E você sabe, Nando, fazendo um outro paralelo da história também, o samurai, mesmo ele sujo, mesmo ele naquela situação, você imagina assim, a gente sabe que o inferno não envolve atos exteriores, mas o que a gente é por dentro denota como a gente é por fora. Uma pessoa mal ajambrada, uma pessoa que não cuida da sua higiene, quer dizer, ela está perdendo o amor próprio, ela está vivendo no inferno. Indica que ele tinha problemas. E não é à toa que quando ele foi provocado, ele deu sinais de que ele estava realmente nesse estado alterado. Então você vê uma pessoa que se busca se cuidar, um alto amor, a gente não vê, a não ser que seja uma coisa específica, né? Um espírito de alta hierarquia se apresentando de uma maneira suja ou desleixada. Pelo contrário, ele entende que a perfeição envolve o bom asseio, a boa aparência, o autocuidado. Então, não é, Nando? Parece o seguinte: algumas pessoas transparecem por fora, mas na verdade a gente sabe que é a essência que está maculada, né? Então a gente tem que começar a transmutar nisso, porque o lado de fora reflete o que está no nosso coração. Isso, Samurai demonstra mesmo o quanto o retrato do que somos, do que ainda precisamos melhorar em nós, né? De cuidar tanto do corpo quanto da alma, porque o mestre mostra para ele que ele tem na alma o inferno e tem na alma dele o céu. Então, são condições que a gente é capacidade que a gente tem, porque Jesus nos disse fareis o que eu faço e muito mais, né? O que que ele está dizendo com isso? Da capacidade que a gente tem interna e das possibilidades que a gente tem, né, Tiago? É porque você viu que o mestre disse para ele assim: olha, você é uma vergonha para os demais samurais. Ele nem seguia mais o código da sociedade, ele estava desajustado com o contexto social. Será que a gente poderia ser acusado disso, Nando? Olha, você é uma vergonha dentro dos seus pares. Entre nós aqui, humanos, você é acusado de ser uma vergonha entre as outras pessoas, você é motivo de chocar as outras pessoas com o seu comportamento. Provavelmente vocês podem estar vivendo num inferno interior. A gente precisa, não é que a gente tem que ser tudo igualzinho, né, Nanda? A gente tem que respeitar a nossa individualidade, mas a gente tem que entender, aprender a se relacionar com amor, com fraternidade, com dignidade, no meio de todos. É uma bela lição, né, para a gente colocar em prática aí no dia a dia, de olhar para a gente, de como a gente. Porque muitas vezes a gente não tem o retrato do que somos. Quem nos vê é que muitas vezes sabe como somos. Às vezes a gente entra num mecanismo, né, de reação, de ser como é, achando que nós que estamos certos. E, na verdade, a gente, né, muitas vezes está muito errado nas nossas atitudes. Então, é bom a gente fazer uma terapia, saber como é que nós somos, avaliar, analisar o nosso ser. Tiago, as suas considerações finais aí, as suas despedidas, porque estamos chegando já no minutinho final do nosso programa aqui. Olha como é importante, né, a gente conhecer o evangelho para passar uma régua, igual você falou, fazer terapia, para a gente confrontar as nossas atitudes com o que o evangelho pede, porque a gente pode achar que está sendo certo, tá fazendo essa ou daquela atitude, né? Mas isso é totalmente contrário à paz em grupo, ao seu espírito, ao alto amor. Então, nada melhor do que conhecer o evangelho. E obrigado por trazer essa lição maravilhosa, viu, meu amigo? Eu que agradeço aí, Tiago, pela sua disponibilidade, por estar conosco aí, seu tempo precioso, no meio do seu trabalho aí, né? Dá uma pausa para atender aqui, né, os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Muita paz aí, Tiago. Obrigado, viu? Eu que agradeço, meu amigo. Estarmos juntos aqui é realmente um alimento para minha alma. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos com essa família juntos, né?
Então a gente se despede dizendo aí para você muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada. E agora aquele tchau, Thiago. Tchau, 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 até mais, Thiago. pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.